Aí, o Lula tá naquela, né? Tentar ainda achar alguém pra colocar a culpa. Aí a matéria ali embaixo da Veja de ontem. Instituto Lula culpa o Temer pelo início das fraudes do INSS. Aí o Brau, ele colocou aquele print. Esse print circulou ontem no Twitter, várias pessoas postaram. 21 de julho de 2010. 2010. Contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber e sindicatos faturam milhões. Essa notícia, se eu tirasse a data, se tirasse a data, você sabia de quando era essa notícia? Se tirasse a data, você saberia se era de 2010 ou se era de 2025? Ai, ai, ai. E 2010 era o último ano do governo Lula, né? Exploração política de irmão de Lula nas fraudes do INSS vira preocupação no Planalto e petistas reagem? Será que o irmão do Lula vai prestar esclarecimentos na CPMI? A exploração política da imagem do irmão mais velho de Lula é alvo preocupante de preocupação de integrantes do governo e do PT. Frei Chico é vice-presidente do Sindinap, a entidade investigada no esquema de desconto irregular de benefícios do INSS. Frei Chico passou a figurar em grupos de mensagem de direita em uma tentativa de abalar a avaliação de Lula. Como o povo é malvado. Estão usando o irmão do Lula para atacá-lo. Oh, meu Deus, coitado, Lula não fez nada de errado. Ô, pobre Lula. O governo tenta reeditar a estratégia da CPI do 8 de janeiro para conter danos políticos com CPI do INSS. A gente está comentando muito sobre isso nos últimos dias. Estratégia padrão, obter a relatoria, de preferência a relatoria, ou a presidência, mas de preferência a relatoria. Mesmo diante da pressão política para a instalação da CPI, o governo ainda articula travar a CPI. O objetivo, no mínimo, é ganhar tempo e reorganizar sua base aliada antes do início dos trabalhos. A criação da CPI depende da realização de uma sessão conjunta do Congresso, que, sem a sessão no curto prazo, a criação do colegiado ficaria apenas para o segundo semestre a partir de agosto a partir de agosto. Deixa eu ver se a matéria tem... tem a lei. A estratégia remete em 2023, quando o Palácio do Planalto buscou conter o impacto político da CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, postergando sua instalação e costurando acordos que garantissem a influência sobre os rumos da comissão. Embora parlamentares da base reconheçam que a criação da CPI neste momento é inevitável, a avaliação interna do governo é de que postergar a leitura do pedido pode abrir uma janela para negociações mais favoráveis sobre os cargos de comando, especialmente a presidência e a relatoria. Esses dois postos são considerados estratégicos para ditar o ritmo da apuração e blindar o governo de novos desgastes. Desde o início do ano não houve nenhuma sessão conjunta do Congresso. Há uma expectativa, contudo, pela deliberação de vetos presidenciais no dia 27 de maio, quando o da CPI poderia ser lido. O compromisso ainda não está marcado na agenda do Legislativo. O mês está para acabar em 10 dias. Em 10 dias. 10 dias acaba o mês. Não foi votado nada de importante. Nada de importante. Eu não sei nem o que o governo apresentou de importante. O Legislativo não trabalha. E até uma sessão para... Tem que ter sessão, né? Para derrubar qualquer tipo de veto do Lula. Não tem. Simplesmente não tem. Não tem. Não tem. Deve ser por isso que o Lula joga parado. Porque ninguém trabalha nesse país. Agora convide. Convide com tudo pago. Viagem de primeira classe. Hotel 5 estrelas. Para um evento aí em Roma. Um evento em Milão. Um evento em Frankfurt. Um evento em Estocolmo. Um evento... na capital da Suíça, rapaz. O Paulo... É Paulo Freire, não. O nome, Paulo Coelho mora? Enfim, nem lembro mais. Né? Me faltou a memória. Veja se esses deputados não vão. Faz plantão 24 horas. Eles vão na velocidade da luz. Mas ninguém trabalha nesse país. A exemplo do que aconteceu na CPI do 8 de janeiro, o governo trabalha agora com a possibilidade de dividir os principais cargos da comissão com oposição. Estratégia que permitiu ao Planalto, no caso anterior, manter certo controle da narrativa e evitar o aprofundamento de desgastes políticos. À época, a base aliada garantiu a relatoria, que teve papel central na construção do relatório final, totalmente tendencioso. Aí, a aposta do governo para postergar, não marcar a reunião agora dia 27, a aposta do Planalto para segurar a CPI, Alcolumbre ganha aval de Lula e indica o novo chefe da Codevasf. Eita, Lula! Rapaz... uma companhia que deveria estar fazendo obras estruturantes para o país, está sendo utilizada para barrar uma CPMI do roubo dos aposentados. Que país é esse, gente? O Brasil de Lula tá demais. Aí vem o PDT. O PDT agora vai apoiar. Agora vai apoiar a CPMI. Mas quer gestão Bolsonaro como alvo. Vamos fazer uma CPI, mas para investigar Bolsonaro. Vamos botar com o Bolsonaro. Sabe quando é que começou esse golpe? Quando Bolsonaro estava perseguindo a baleia. Quando Bolsonaro estava andando de jet ski com a baleia, ele teve essa ideia e começou a roubar. Se você for atrás do dinheiro, você vai ver que é Bolsonaro que está manipulando todo mundo. Foi Bolsonaro e os Kids Preto, né, junto com o Cid, que articularam um plano para influenciar o Sidnap a contratar o irmão do Lula. E colocar o irmão do Lula como vice-presidente. Vá atrás para ver se não foi um plano. E dessa vez o táxi chegou na hora certa. E eles conseguiram arquitetar tudo de propósito para o irmão do Lula ser contratado. A culpa é de Bolsonaro. E a maior parte do brasileiro sequer compreende o que está acontecendo no país neste momento. Ai,
A bancada do PDT decidiu apoiar a CPI, desde que também investigue irregularidades durante a presença de Bolsonaro. Lupe, que era o ministro da Previdência, deixou o governo, dia 2. A demissão dele resultou na saída do PDT, da base da administração federal, na Câmara. No Senado, porém, os parlamentares indicaram que seguem alinhados com o Planalto. Essa divergência entre os 17 deputados e os 3 senadores ficou exposta de forma ainda mais clara no encontro desta terça, né? Divergência se vai ou não vai fazer parte da base do Lula. Os mais governistas reclamam da interferência de Ciro Gomes nessa decisão. Lembram da rivalidade que ele construiu com o PT nas últimas 2 eleições presidenciais. Alguns deles repetem o argumento de que Ciro é uma pessoa desagregadora. Em 2024, pedetistas já sugeriram à presença do partido a expulsão de Ciro da sigla. Não canso de falar também, né? Lula não quer perder o apoio do PDT, não porque é uma bancada importante, mas porque o Lula quer garantir que o Ciro Gomes não será candidato à presidência em 2026. O Lula não pode chegar na eleição como a de 2026, não é nenhum crítico a mais. Ainda mais pela esquerda, não dá mais. Aí nossa CPI